Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maísa e vou estar acompanhando vocês nessa aula de português. O que será que a gente vai trabalhar hoje? Bom, hoje a gente vai trabalhar um tema bem bacana, foto. Gente, o mundo é um mundo de fotos, na verdade. Você tem aí uma conta de Instagram, Facebook e tantas outras redes que trabalham tanto com fotos. E hoje a gente vai pensar na foto como um texto discursivo. A foto também deve ser lida. A foto significa, você sabia? Vamos dar uma olhada? A gente vai começar a pensar a partir dessa frase. Essa frase, ela está baseada na fala de um pensador russo chamado Bakhtin. E ele diz assim: para pensar, a compreensão que o sujeito tem de si se constitui através do olhar e da palavra do outro. Do que será que nós estamos falando? A compreensão que o sujeito tem de si mesmo está relacionada, se constitui através de quê? Do olhar do outro. A gente é construído através do outro, pelo olhar do outro. Isso tem muito a ver com foto, né? As fotos que passam por nós, as fotos que a gente vê nas redes, as fotos que aparecem nas notícias, falam também sobre nós e constroem para nós uma visão de mundo. E é isso que a gente vai estar olhando hoje, certo? Vamos lá. A gente começa com uma notícia muito legal. Veja só qual que é o título da notícia. Negro fará uma capa da Vogue. Olha só. E aí a gente tem um subtítulo ali, vamos ler? Enquanto muitos estão aplaudindo a notícia, outros estão vendo isso como um sinal de que mais progresso ainda precisa ser feito nas indústrias da fotografia e da moda. Do que está tratando essa notícia? Veja que a gente tem aqui um título bastante chamativo, né? Veja só, ele fará uma capa da Vogue. Aí a gente tem aí o destaque do segmento negro. Nesse sentido, vamos dar uma olhada no que a notícia está trazendo. Veja que a gente já observa uma questão aí polêmica no subtítulo, não é verdade? Aí dois lados dessa moeda. De um lado, a gente observa muitas pessoas achando positiva essa situação, esse fato. De um outro lado, nós temos pessoas discutindo e questionando, né, que isso aconteça só agora. Né? Essa notícia é de 2016. Veja só. Vamos dar uma lida na notícia agora para perceber e pensar aí essa questão. A gente está falando de foto e aí a gente está falando agora de um fotógrafo negro que vai fazer uma capa da Vogue, uma revista super importante. Então a gente está pensando sobre esse lugar do negro na sociedade. Vamos ler. A contratação do fotógrafo Tyler Mitchell, de 23 anos, feita pela cantora Beyoncé para fotografá-la na próxima edição da revista Vogue, está entre os assuntos mais comentados na internet durante as últimas horas. Mitchell é o primeiro fotógrafo negro a fazer uma capa da publicação em 126 anos. A cantora recebeu o controle total, diretamente das mãos da editora-chefe, Anna Wintour, sobre a capa da edição de setembro, que é a edição mais importante do ano. Ok? Eu tirei para vocês aqui só o lead da notícia, só para a gente começar a pensar a respeito de fotografia. Veja que eu comecei a aula com a nossa discussão do Bakhtin sobre essa ideia de que eu me constituo pelo outro, né? E aqui a gente tem, então, um segmento racial sendo pensado a partir aí de outro, né? Então, nesse sentido. Vamos lá. Esse é o fotógrafo, o Tyler,
Se você quiser olhar um pouquinho mais a notícia, acompanhar, você pode entrar aí no site. Ok, e a capa da Beyoncé que ele fez, olha que bacana. Aqui eu tirei diretamente do Instagram dele. Reflexões. Veja, reflexões sobre isso para a gente começar a pensar aí. A máquina fotográfica como espécie de máquina de visão que desencadeia novas maneiras de tomarmos consciência do mundo e de nós mesmos. Se a gente parar para pensar nessa notícia, há uma nova maneira, há novas maneiras de tomarmos consciência sobre a questão do racismo, não é isso? Vamos lá. Então vamos começar a pensar por aí. Veja que a nossa aula está pensando foto como um discurso, como construção de mundo, como construção de discursos, de ideias, não é? Não é uma imagem que não diz nada, as imagens dizem e precisam ser lidas dentro do seu contexto sócio-histórico. Nesse sentido, vamos para a primeira atividade. Você já está com o seu caderno, já anotou a data aí e vai colocar aí número 1, a gente tem aí o número da aula 16, sobre foto. E aí você coloca número 1, atividade. Vai fazer a lápis e aí eu vou te dar um tempinho, depois a gente conversa sobre possibilidades de resposta. Vamos ver? Vamos ver o comando. Considerando o fato ocorrido na notícia lida, em que sentido esse fato pode contribuir para a discussão sobre o racismo na sociedade? Explique. Vou te dar um tempo para você refletir e fazer uma resposta aí discursiva sobre isso, como que pode contribuir, né? Esse fato, ele contribui em que sentido? Né? Veja que a própria notícia já dá para nós um nuance de resposta. Então vou te dar um tempinho e a gente volta já já. Então, pessoal, e aí? O que você acha? Uma notícia como essa, que traz aí a ideia de um primeiro fotógrafo negro, fotografando aí para uma revista bastante importante, internacionalmente falando, é relevante para discutir questão étnico-racial? Vamos lembrar que a gente tem duas leis que embasam a educação étnico-racial dentro das escolas, na verdade, no ambiente nacional. Então vamos dar uma olhada aqui em possíveis respostas. Vamos lá. Veja, pode contribuir? A gente concorda, eu creio que você também concorde comigo, que sim,
pode contribuir. Aliás, já contribuiu. O fato da gente ter a notícia, trazer a notícia, e aí a gente já tem, olha, veja lá que a gente tem aí na fala, dentro do lead, a gente tem ali que foi um dos assuntos mais discutidos na época que essa notícia foi propagada. Então veja que é importante a gente pensar que está trazendo à tona uma discussão, não é? Que discussão é essa? Que sim, que existe racismo na sociedade, que é preciso pensar sobre isso, que é preciso pensar também o lugar do branco, o lugar do negro, nesse sentido de, muitas vezes, o branco ter um privilégio socialmente falando, não é? Então sim, né, com certeza pode contribuir e já contribuiu porque traz essa discussão à tona que precisa ser trazida, discutida, pensada e trazer a consciência para a gente ter um mundo de maior igualdade racial. A gente tem aí de novo a imagem, né, que foi feita, a capa que ele fez, está bem bacana, está no Instagram dele. Então, continuando a aula, o que a gente entende só para esse começo aí de ideia, né? A gente entende que ler uma foto, ela depende do quê? De um saber, de saberes. De que saberes? Que estão relacionados a conhecimentos de mundo do leitor, da sua leitura, que muitas vezes é, sim, histórica, que é sócio-histórica, que é cultural. Então, quando eu vejo uma capa dessa, né, quando eu vejo uma foto com essa capa, com a Beyoncé, maravilhosa, diva, o que a gente observa? Um empoderamento do segmento negro, né? E quando a gente ainda descobre que essa capa foi feita por um fotógrafo negro, jovem, que a primeira vez, né, então aí em uma história de 126 anos da Vogue, traz essa capa, a gente tem uma relevância para o segmento negro e sim, para a educação das relações étnico-raciais, para a gente pensar os nossos lugares sociais, para pensar as questões étnicas na escola e na sociedade. Ok, então ler uma foto dentro da nossa aula aqui, claro que eu fiz um recorte, tem muita discussão sobre foto, sobre discurso não verbal, com a fotografia. A gente faz um recorte na aula, tá certo? Então ele pode sugerir o quê? Um sentido perceptivo, né? Que seria o quê? Quando às vezes eu olho para a foto e penso nela só como uma relação muito forte com a realidade, uma analogia com a realidade. Também há estudiosos que dizem que ler uma foto pode trazer sentidos cognitivos. Quando o quê? Quando eu percebo, eu depreendo o sentido ali, eu percebo os sentidos a partir de um conhecimento de mundo mais amplo, cultural, sócio-histórico, certo? E por fim, ler uma foto passa também por perceber conteúdos ideológicos, de valores que estão ali, de ideias que passam por aquela foto, já que toda linguagem, ela traz em si ideologias, crenças e valores que a gente precisa perceber e que estão onde? Na teia social, certo? Então veja, no sentido ideológico, quando associa a imagem, razões ou valores culturais. É o que a gente acabou de fazer quando a gente analisa a capa da Vogue com a Beyoncé. Né? Então é analisar esta mulher negra, essa artista negra, trazendo aí um fotógrafo negro para fotografá-la. Né? Então nesse sentido, o que a gente está observando? O valor ideológico dessa foto, os valores que estão aí nessa foto dentro de um contexto de discussão étnico-racial. Muito bacana, né, gente? Então vamos lá. Agora a gente vai continuar o nosso estudo pensando aí numa foto que eu tirei do Instagram de um fotógrafo curitibano, paranaense então, que é o Maringas Maciel. Olha só essa foto. Você tem um recorte, né, da realidade ali, curitibana. Bom, depois você pode até dar uma olhadinha no Instagram do Maringas, tem bastante foto bacana para você olhar. E aí aqui a gente vai fazer um outro exercício com foto, pensando nessa ideia de foto enquanto discurso, enquanto linguagem, enquanto aí recortes da realidade, possibilidades de interpretação. Vamos ver a segunda atividade? Eu vou colocar duas imagens para você do Maringas, Maringas ali.
e escreva 2 ideias que lhe vêm à mente ao olhá-las. Então eu quero o quê? Que você pense que uma foto, ela traz um repertório histórico, cultural, que é seu, quando você olha para ela, certo? Né? Então eu vou colocar 2 fotos e você pode escolher uma delas e aí você vai escrever o que vem na sua mente quando você vê essas fotos, tá? Vamos lá? Eu escolhi 2 fotos do Instagram do Maringas Maciel. Então você tem aqui uma foto mais de close, né? Aí da abelha. E aí você tem uma foto ali, uma foto da Zumbi Walk, que é uma festa aí de zumbis que acontece aqui em Curitiba. Eu vou dar um tempo para você selecionar aí 2, 3 ideias aí que são bacanas, que vêm à sua mente quando você olha para essa foto. Entendendo que quando você olha uma imagem, quando você observa uma foto, um recorte que foi feito por um fotógrafo, você está aí pensando num recorte da realidade, num recorte da sociedade, num recorte social, como discurso, como linguagem. Vou te dar um tempinho. Então, e aí? O que vem à sua mente quando você olha para essas fotografias do Maringas? Claro que olhar para uma fotografia, pensar a interpretação, pensar o repertório que vem à sua mente quando você olha para uma fotografia, está muito relacionado ao seu próprio repertório, à sua visão de mundo, às suas crenças, aquilo que você lê, os lugares que você frequenta, né? A sua idade, há muita coisa. Então a gente vai fazer aí possibilidades de interpretação. Eu não dei para vocês muitas informações sobre as fotos. Então é claro que se eu trouxesse mais informações, talvez você ampliaria a sua escrita, a sua interpretação. Então é importante a gente observar que eu estou recortando um discurso de um contexto, certo? Vamos lá. Que ideias? Eu vou jogar aqui com algumas, tá? Algumas possibilidades aqui que a gente discutiu aqui com a produção. Uma delas, por exemplo, nessa primeira foto. Eu adoro flores e aqui a gente tem jasmim, que é uma graça, e você tem um close, né, dessa abelha. Veja que você olha para a abelha, ela está bem pertinho, né? Muito bonito isso, né? Então você fala de beleza, você fala de natureza, né? Veja que essa foto, ela também traz para nós, pensando aí em sentimentos, em percepções aí de emoção, ela traz uma ideia de calmaria, né? Você tem uma ideia de cores, não é isso? Isso é bem bacana pensar dentro do segmento aí da fotografia, as cores, sombreamento, a luz. Então você tem aí as cores vivas, né? Veja que coisa mais linda, né? Então não tem como você não olhar para isso e não ter um instante de beleza, né? Então são possibilidades aí. Creio que você escreveu algumas coisas bem legais aí para pensar comigo. E essa outra, o que vem à sua mente? Né? Será que vem um seriado? Que seriado? Eu não assisti, mas muita gente já falou sobre o Walking Dead.
Essa daqui, eu já falei para vocês, então é a Zumbi Walk, que acontece aqui em Curitiba, na época de carnaval. Você não tinha essa informação, talvez, mas o que a gente pode observar só com esta imagem aqui? Então você tem uma ideia de zumbi, você tem talvez a ideia também aí de filmes de terror, né? Você tem uma ideia aí de indiferença, talvez. Você tem uma noiva, né? Que possibilidades, né, que a gente pode ter na leitura desse texto? Legal? Ok, vamos continuar? Aqui eu coloquei para você, no Instagram, a gente tem ali essa foto sem legenda e você tem uma data. Veja que uma data, muitas vezes, isso é fundamental na verdade. A data, muitas vezes, dentro do contexto de produção daquele texto discursivo, desta imagem tão fotográfica, ela vai trazer significados muitas vezes, certo? Aqui você tem uma publicação em 16 de outubro de 2019. Só para pegar um gancho, se você aí dá uma olhada no Instagram ou alguns outros aplicativos e redes sociais, você vai observar que tem uma galera tirando foto com máscaras. Veja que de repente ali, ó, em outubro de 2019, a gente não via esse tipo de fotografia. Então do que a gente está falando? A gente está falando da fotografia enquanto discurso social, né, que representa aquilo que está acontecendo dentro da sociedade. Então, se hoje, no meu mesmo Instagram, eu tenho lá uma foto de máscara. Veja, hoje, né, mas no passado a gente nem imaginaria que faríamos fotos de máscara, não é verdade? Usando uma máscara. Então, a gente está falando de quê? De contexto sócio-histórico de um discurso fotográfico, tá certo? Aqui a gente tem a abelha no jasmim e aí a gente tem uma publicação agora, né, de 12 de fevereiro de 2020, tá certo? Vamos continuar? E agora a gente continua pensando nos planos, certo? Veja que eu falei para vocês, a gente está fazendo um recorte, tá, para a aula. Tem muita coisa bacana para estudar, então a gente faz um recorte para poder trabalhar um pouquinho com esse discurso que é tão legal. A gente vai fazer o recorte pensando nos planos. O que seria um plano fotográfico? Talvez você já saiba. Quem gosta de histórias em quadrinhos e mangás já entende muito disso, que é essa ideia de pensar os enquadramentos que a gente faz na hora que vai fotografar. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. O primeiro tópico. Os planos determinam o distanciamento da câmera em relação ao objeto fotográfico, levando-se em conta a organização dos elementos dentro do enquadramento realizado, certo? Então, quais são os planos? A gente vai observar uns exemplos de planos, claro que tem várias teorias sobre isso, eu coloquei aqui uma das teorias. Dividem-se em plano geral, total, plano médio, plano americano, primeiro plano e o plano de close. Vamos olhar? Eu peguei aqui do Blog Mania alguns exemplos, tá bom? Esse aqui, por exemplo, é um plano geral. Veja que o plano geral, ele vai fazer o quê? Ele vai fotografar um cenário maior. Normalmente a figura humana, se houver, ou uma outra figura, ela vai aparecer menor. Qual o objetivo? O objetivo é trazer essa ideia de imensidão, de amplitude. Claro que também a gente poderia pensar, aqui nesse caso, de solidão, a gente poderia pensar várias outras ideias, dependendo do contexto em que essa foto for trazida, a gente vai poder ter várias interpretações. Entendendo o quê? Que esse discurso vai se relacionar com outros dentro de um contexto e aí a gente poderia ter outras interpretações. No momento a gente está olhando só para a foto, certo? A gente teria também um plano total. O que é o plano total? Essa aqui é uma foto também do Maringas. E o que você tem? Um esqueleto dançando, né? Dançar é muito bacana e esse esqueleto aqui sabe disso. Então veja só, o esqueleto aqui ele está inteiro. Então um plano total, o que ele faz? Ele pega uma figura inteira e um pouco só do cenário, certo? Então assim, a gente teria aí da cabeça até os pés, ok? Aqui a gente tem aí um retrato, uma foto retirada de um filme, né? E aí você tem um plano médio. Esse plano médio aí, ele vai estar relacionado aqui
espaço, normalmente da cintura para cima. Veja que você tem aí uma ideia, né, a pose dela, né, e a maneira como esse plano está sendo trazido, traz essa ideia dessa mulher aí, que é uma mulher, né, que a gente tem dentro do filme, uma ideia de autoridade muito rígida. Então é bem interessante pensar. Próximo. Aqui a gente tem um plano americano. O plano americano, ele foi utilizado bastante nas histórias em quadrinhos de faroeste, né, aí americanas. Então aí, o que a gente tem? Que é um plano em que pega dois joelhos para cima, certo? Então você tem um movimento aí do personagem ou da pessoa que está sendo fotografada, né? Eu consigo pegar esse movimento, mas sempre do joelho para cima. É o plano americano. Aqui a gente tem um filme bastante famoso aí. E a gente tem um plano, nesse plano aqui a gente tem aí a ideia do quê? De pegar aqui da parte do ombro para cima, né? Então você pega pescoço e rosto normalmente. Esse plano aqui, dentro dos nossos planos, ele vai se chamar primeiro plano. Então aqui você tem uma ênfase para o olhar aqui. Você tem aqui a Amélie Poulain, não é isso? Do filme aí bastante famoso, bem bacana esse filme. Ok? Então você tem aqui dos ombros para cima. E você tem, a gente já falou, que é o plano de close, que é quando eu foco, né? Então é bem bacana a gente observar, né? Às vezes dentro de uma cena de filme, quando foca em uma imagem, a gente, às vezes é um suspense, aquele foco não é por acaso, né? Você tem aí uma relevância para aquele foco, para aquele close. Nesse caso aqui a gente tem uma relevância para esse detalhe, né, da abelha, o detalhe da flor, né? Então isso é bem bacana. Ok, e vamos para o nosso primeiro quiz. O primeiro quiz, ele vai trazer uma figura aí, que é o chapeleiro maluco, que anda pela cidade de Curitiba, né? Então aí a gente tem, ele é um personagem, né, que relembra o filme, e aí a gente tem aí o primeiro quiz. Essa foto pode ser classificada em qual plano? Plano geral, plano americano ou plano total? Vou te dar um tempinho, eu acho que tá fácil, você vai conseguir fazer bem rapidinho. Então, pessoal, essa imagem linda e colorida que eu peguei aqui do Instagram do Maringas, que traz essa figura tão legal, né, da cidade do Paraná. O que a gente tem aí? Qual que seria a resposta? Ele tirou essa foto num plano geral, americano ou total? Você respondeu plano total, claro, né? A gente tem ele todo, completinho, e uma parte do cenário. Tá maravilhosa essa foto, né, gente? Ok. Agora mais uma atividadezinha pensando foto e legenda. A gente coloca a legenda, vocês viram que às vezes o Maringas coloca, às vezes não, você e eu também, quando a gente coloca lá no Instagram, a gente posta, a gente coloca às vezes legenda, às vezes não. No caso agora, você vai criar uma legenda. Eu coloquei aqui, crie uma legenda para esta foto. Você pode criar uma legenda como se essa foto estivesse em um jornal, fosse publicada para um jornal, né? Então, acompanhando uma notícia. Você pode também criar uma legenda, ou então você pode criar uma legenda como se essa garota linda estivesse publicando no Instagram dela. O que você acha?
tá? Então, eu vou te dar um tempinho para você criar essa legenda, tá? Depois a gente vai conversar um pouquinho. E aí, galera, o que vocês criaram aí de possibilidades para esta foto? Lembrando que essa foto já tem legenda, se você quiser acessar, tá lá na fonte que eu coloquei para vocês nos slides que você vai receber. É uma foto que foi tirada de uma notícia de 23/6/2016, tá bom? Se você quiser saber a legenda da foto certinha, você vai lá, acessa lá, tá bom? Agora a gente vai criar as nossas legendas, não é verdade? Então vamos lá, vamos pensar. Eu pensei aqui algumas, você deve ter pensado outras bem legais e bem criativas, mas eu vou sugerir algumas aqui, tá bom? Eu pensei, por exemplo, se fosse o Instagram dela, né? A gente poderia pensar o quê? Olha, hashtag partiu viagem. O que você acha? Não tem cara? Tá feliz? Gente, que delícia, né? Claro que a gente não tá falando desse momento de quarentena. Vamos imaginar um outro momento histórico, tá bom? Legal. Uma outra possibilidade de legenda, se fosse uma notícia, o que você acha que poderia ser? Ela tá com um rosto feliz, não é verdade? Um rosto aí de comemoração. Então a gente poderia pensar em comemorações que uma jovem poderia fazer, né? Que tipo de comemoração seria essa? Uma comemoração que é comum é a aprovação em um vestibular, não é? Numa sonhada aí universidade. Então a gente poderia de repente colocar: garota comemora a aprovação em primeiro lugar no vestibular, e aí colocar aí um curso, né? Arquitetura, direito, tantos outros cursos que a gente poderia aí colocar para acompanhar a nossa legenda e destacar esse primeiro lugar aí, que é essa ideia da notícia, apresentando aí os resultados e trazendo aí o primeiro lugar, certo? Poderia ser. Também tem outras possibilidades que com certeza você deve ter pensado, ok? Uma outra que eu pensei para fechar é essa ideia, de repente, vocês viram aí que ela tá aí, você tem aí um cenário com a Kombi, né? Aí algumas pessoas chamam de perua, Kombi. Então, enfim, o que a gente poderia pensar? Numa viagem, né? Uma viagem aí de aventura. Então, garota e amiga, ou garota e amigo, garota e namorado, viajam por todo o Brasil fazendo, sei lá, um blog, fazendo vídeos aí para conhecer o país numa Kombi. O que vocês acham? Acho que seria legal, não é? Ok, vamos continuar então? Bom, já que a gente falou de legenda para notícia, vamos pensar a foto na notícia. E aí, a foto na notícia? Notícia é um assunto que vocês já viram um pouquinho, a gente vai ver um pouco mais, e é muito importante pensar, é um discurso social importante para nós. Veja que a gente começou a nossa aula, né? Traz informações, discussões, apresenta um momento aí sócio-histórico, então é bastante importante. Vamos ler ali. Uma boa fotografia é aquela que chama a atenção para o conteúdo publicado dentro da notícia, tá certo? Comprova algo, né? Então você tem aí fotos que são documentos dentro de uma notícia, né? Chocam o leitor, então sim, você e eu
talvez tenhamos aí já estado aí diante de uma fotografia que nos chocou, né? Às vezes é capa de uma revista, às vezes é uma notícia, dentro de uma notícia, né? Dentro aí de um blog de notícia, enfim, aquela foto nos choca, certo? Também a gente pode ter uma notícia que vai ajudar a informar, né, e que vai detalhar, que vai trazer para nós mais clareza a respeito do que está sendo trazido ali dentro da notícia. Diz também coisas rapidamente e é capaz de transmitir ao leitor a sensação de poder vivenciar e entender a notícia com mais clareza. Veja que a fotografia, ela aparece então dentro da notícia como algo que possibilita maior clareza, né, para o leitor, ok? Dentro desse contexto de várias possibilidades aí que se agregam na leitura dela. Ok, pensando nisso, a gente vai fazer uma primeira atividade a gente faz, aí a gente volta, conversa e faz a próxima. Nós vamos para a atividade 4, tá certo? Veja lá. Quais as contribuições que uma foto pode trazer para uma notícia? A gente falou um pouquinho, né? Aí no slide anterior. Vamos lá? Eu vou colocar até para você aqui o slide anterior, mas aí a gente tem ali, ó, quais as contribuições, quer dizer, como que a foto contribui para a notícia, certo? Vou deixar aqui o slide para você poder aí acessar e colocar com as suas palavras as ideias, ok? Um tempinho para você e a gente já volta para conversar. E aí, pessoal? Bom, eu acho que a gente deixou para você dar uma olhadinha aí na teoria, né, para te assessorar a responder a questão. Quer dizer, que contribuições? Muitas são, né? A gente viu aí que pode comprovar como documento, a foto também dentro da notícia pode trazer uma ideia de choque. Esse choque às vezes pode ser positivo, sim, para chamar atenção para nós, para um assunto importante. Então, chocar o leitor com uma foto às vezes é fundamental dentro da notícia, né? Também ela pode trazer aí mais detalhes sobre a notícia, ela pode explicar melhor para o leitor aquela notícia, aquela reportagem. Então, há várias funções aí da fotografia assessorando a notícia, ok? E agora eu falei para vocês mais uma atividadezinha, essa tá bem tranquila, eu vou deixar um tempo. Qual que é a pergunta? Qual o melhor plano para dar ênfase no detalhe, né? Quando a gente vai fazer uma foto, eu acho que você já deve ter feito para publicar, uma foto em que você
dar ênfase em algum detalhe, em algo que você quer trazer ali. Às vezes é pequeno, né? E aí você quer dar ênfase aí. Qual é o plano que a gente estudou que ajuda a dar ênfase, que você vai escolher para dar ênfase, tá? Vou te dar um tempinho, você já responde aí e a gente já volta. Então, qual que é o plano para dar ênfase no detalhe? É o plano de close, né? Que a gente viu aí, tá certo? Ok. Bom, a gente vai para mais um quiz. Então, no quiz, a gente tem as perguntinhas de alternativa. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha? Contribuição que uma foto pode trazer para uma notícia. Então, mais aí uma ideia sobre essa questão aí, sobre a questão da contribuição. Letra A. Transmitir ao leitor a sensação de poder vivenciar e entender a notícia com mais clareza. Chamar a atenção do leitor e transmitir informações de forma rápida, né, já que a notícia ela dá aquele flash assim, é bem rápido para a gente. Ou C, todas as alternativas. Eu vou te dar um tempinho e você responde e a gente já volta. Então, pessoal, como que você respondeu? Lembrando que é um recorte, se a gente fosse estudar a fotografia a fundo, dentro de um contexto de notícia, a gente ia descobrir muito mais, né, informações, muito mais, compreender muito mais. A gente está fazendo um recorte para esse momento, né, do nosso 9º ano, e aí mais para frente, com certeza, as discussões vão se aprofundar ao longo das séries, ok? Então vamos lá? A resposta certa, você sabe que é a letra C. Né? Tanto ela pode acrescentar, como também ela pode ajudar a trazer essa ideia de vivenciar, né? Aí a situação, o fato, tá certo? Ok. E aí eu trouxe para vocês ainda, dentro da nossa aula, um desafio. Eu acho que não vai ser muito difícil para você, porque normalmente a gente curte muito fazer foto, tá bom? Eu curto foto, eu acho bacana tirar foto, tanto fotos minhas quanto fotos de ambientes, né, e tal. Então, acho que agora que a gente está na quarentena, a gente está meio quietinho, então é bem bacana você explorar aí o ambiente que você está. Então, aí a proposta é a seguinte: com um celular ou uma câmera, veja aí o que você tem, escolha um momento do seu cotidiano. Né? A gente está no momento que a gente está recluso, está todo mundo em casa, se cuidando, estudando em casa, certo? Você está com a sua família, né? Você está às vezes aí com um animalzinho de estimação. Eu quero que você escolha então um momento do seu cotidiano e você faça uma foto. Mas a gente tem no desafio a escolha de um plano. Eu gostaria que você escolhesse, que você fosse consciente nessa sua foto. Então, eu vou fazer, sim, uma foto do meu cotidiano. Pode ser da janela, de repente, de algum lugar. Você pode fazer uma foto muito bacana da janela da sua casa e aí, de repente, pegar aí um plano total. Você vai escolher um plano. Você pode fazer um close,
né? Às vezes aí de alguma questão, de algum objeto, de alguma parte do corpo, né? Aí de repente da mão, aí você pode trabalhar aí com criatividade, com certeza você deve ter muitos truques para fazer fotos bem bacanas, certo? Então vamos lá, vou te dar um tempo, eu gostaria que você fizesse aí essa foto, pensasse, vamos fazer rapidinho essa foto agora, e aí depois, se você quiser, você pode fazer com mais tempo, escolher melhor e tal. Mas vamos fazer agora meio que um pré-teste, ok? Então você pode fazer a sua foto, você vai escolher um momento, um lugar agora. Vamos pensar que você vai fazer uma foto do seu momento de estudo. O que você acha? Então você vai pegar aí o seu celular ou a câmera e aí você vai escolher um dos planos. Lembrando dos nossos planos aí que a gente viu, né? Ok? Na aula. Deixa eu puxar aqui, ó. Então você pode fazer assim, você pode fazer uma foto de alguém ou de algo, né? Que seja completo aí no plano total. Pode ser um plano médio e pode ser um plano americano, pode ser aí um plano aí mais perto e um close ou um close, ok? Vou te dar esse tempo para fazer essa foto. Aqui eu coloquei no desafio você compartilhar essa foto. Se você quiser, você pode compartilhar essa foto no Google Class da sua turma. Acho que é bem legal, né? Ou você pode postar de repente também na sua rede social e aproveitar a atividade para fazer um trabalho artístico aí de foto, ok? Vou esperar você e a gente já volta. Então, pessoal, a gente já fez a nossa foto. Olha que bacana. Vou mostrar para vocês a nossa produção aqui de hoje. Nós temos na foto os intérpretes de Libras, Tiago e a Elaine. A gente tem o Rubens na câmera
E a gente tem o Jonathan como operador de mesa. Deixa eu colocar aqui de novo. A gente tem a Bárbara, que é a minha professora de apoio de língua portuguesa. E eu. E vocês? As fotos de vocês, você vai compartilhar? Compartilha lá, vai ser bem bacana a gente fazer esse exercício e interagir. Quanto mais você interage com o conhecimento, mais bacana fica dentro da aula, né? Por quê? Porque o seu cérebro vai entendendo que você está interessado, que você participa. E a gente guarda mais o aprendizado com experiências, não é? Então, só ouvir a aula não é tão legal. É importante você participar. Então, faz a sua foto e posta, tá bom? Vamos lá? Vamos continuar a nossa aula. Ok. Bom, continuar para fechar, na verdade, né? A síntese da nossa aula foi uma aula bem bacana. Eu espero que você tenha gostado. Uma pitadinha aí de fotografia, de interpretação, de questões étnico-raciais. Bom, a foto a gente viu enquanto discurso, enquanto algo que é entendido. Coloquei para vocês na nossa foto, mostrando a produção, um trabalho que a gente está fazendo para entregar para você uma aula aí para te auxiliar nesse momento de quarentena, para a gente aprender junto. Segundo, a gente observou os planos de fotografia, não é verdade? A gente viu aí maneiras de fotografar uma possibilidade. E também a gente viu aí a notícia e a fotografia e a relação possível sobre elas, ok? Isso vai ser bastante importante para nossas próximas aulas, em que a gente vai focar um pouquinho mais em notícia. Eu espero que você tenha gostado da aula, tenha participado, tenha aprendido algumas coisas a mais aí. E você tem mais coisa para estudar, não é verdade? Tem a lista, tem teste para fazer e tem outras atividades da sua professora de turma. Então, um abraço e até mais!